Oi, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração por aqui. Olha, hoje a gente vai investigar um negócio que dá o que falar na ovinocultura, sabe? Como é que pode? Alguns criadores conseguem assim direto desmamar dois cordeiros ótimos por ovelha e outros, nossa, suam para tirar um. É sorte, genética de outro mundo. Para basear nossa conversa, a gente pegou um material super interessante do canal ovinos.com. Quem apresenta é a Carla, que é criadora, zootecnista e veterinária. Visão completa, né? A ideia é usar essa experiência dela para entender a fundo o que realmente faz a diferença na produtividade. Deixar o achismo de lado e focar no que funciona mesmo. Exato. E é bom a gente já começar alinhando uma coisa. Essa história de desmamar dois cordeiros não é um passe de mágica, né? É resultado de um sistema, um conjunto de coisas funcionando juntas. A nossa análise hoje vai focar nesses pilares que a Carla aponta como essenciais. E um ponto que ela já desmistifica de cara é esse. Não é sorte, e também não é só comprar uma genética top. O diferencial mesmo está no manejo, na gestão no dia a dia. Interessante isso, né? Porque ela fala no vídeo e é bem direta. Sucesso não é acaso. Ela até comenta uma coisa que eu achei curiosa. Muito criador tem até um certo medo do parto de gêmeos. Não é não que queira mais cordeiro, mas é por sentir que a fazenda não está preparada para dar conta, né? Para a demanda extra que dois filhotes trazem. E esse receio faz sentido sim se o sistema não está ajustado. A genética para ter mais cordeiros é ótima, claro, mas sozinha, ela não resolve. Pior, pode até virar um problema se não tiver o suporte certo por trás. O que a fonte reforça muito é que a chave é um conjunto de práticas, um tripé, podemos dizer: nutrição, manejo reprodutivo e sanidade. Se um desses pés está meio bambo, aí a genética para gêmeos pode acabar dando prejuízo e não lucro. Entendi. Então vamos desmontar esse tripé. Começando pela base. Nutrição. Parece óbvio, né? Comida é importante. Mas como é que a alimentação afeta especificamente a capacidade da ovelha de criar bem dois cordeiros? A nutrição é o começo de tudo. O ponto central que a fonte bate muito na tecla é a condição corporal da ovelha. É uma avaliação que a gente faz visual e pegando no animal mesmo, para ver se ela está recebendo o que precisa. Nem magra demais, nem gorda demais. Sabe? Avaliar essa condição é tipo um termômetro para saber se a nutrição do rebanho está legal. E os efeitos de uma boa condição é tipo uma cascata. Ovelha bem nutrida antes de pegar cria, durante a gestação, na hora do parto, ela vai ter mais leite, o colostro, aquele primeiro leite super importante, vai ser melhor, o cordeiro nasce mais forte, mais pesado e com muito mais chance de sobreviver e crescer bem até desmamar. Faz sentido. Mas aí entra aquela questão, né? O custo. Investir em ração específica, suplemento, isso pesa. Muita gente acha que o pasto natural tem que dar conta. Como a fonte lida com isso? Essa é uma questão chave, sim. A fonte não fala em gastar rios de dinheiro, mas em ser estratégico. Uma ovelha que come só um pasto mais ou menos de baixa qualidade, ela produz menos leite, é fato. Aí o cordeiro nasce mais leve, com pouca reserva. A chance dele morrer aumenta muito, ainda mais se forem dois brigando por pouco leite. O ponto não é gastar horrores, mas dar um equilíbrio dos nutrientes certos, energia, proteína, minerais, na hora certa para a fase certa da ovelha. Não é só soltar no pasto e esquecer. É manejar esse pasto e, sim, suplementar quando precisar. Imagino que é aí que a diferença de resultado fica gritante. Exatamente. A diferença entre quem planeja a nutrição e quem só conta com o pasto, que varia muito, né, é nítida. Esse segundo grupo, como a Carla observa na prática dela, muitas vezes acaba até torcendo para nascer só um cordeiro. Porque a experiência já mostrou que criar bem dois nesse cenário é bem difícil. É um manejo meio na defensiva, sabe? E essa estratégia nutricional tem que pensar nas fases críticas, né? Primeiro, antes e durante a estação de monta. Nutrição boa melhora o cio, a chance de emprenhar e até a chance de ter gêmeos. Segundo, no finalzinho da gestação, o terço final. É quando o feto mais cresce. Faltou comida aí, o cordeiro nasce pequeno, fraco. Terceiro,
durante a lactação. Aí é aquele ditado, né? O leite entra pela boca. Para a ovelha dar leite para 2, ela precisa comer muito bem. Pouco leite significa cordeiro que não ganha peso e tem menos chance de vingar. A fonte até traz aquele exemplo com números que chocam um pouco. Sim, e mostra o impacto no bolso. No mesmo lugar, uma ovelha bem nutrida pode desmamar 2 cordeiros, digamos, com 18 quilos cada um. Total, 36 quilos. Outra no mesmo pasto, mas que não estava tão bem nutrida, talvez desmame um só, com 12 quilos. Poxa, são 24 quilos de diferença de carne produzida por ovelha. Imagina isso num rebanho inteiro. Nossa! O impacto na receita é brutal. Fica claro que o investimento bem feito em nutrição se paga. E com juros. Impressionante mesmo. Nutrição e reprodução ali coladas no resultado. Mas a Carla não para aí, né? Ela traz o segundo pilar que pode jogar tudo fora ou turbinar os ganhos. O manejo reprodutivo. O que entra aí exatamente? O manejo reprodutivo é onde a organização faz toda a diferença. A prática principal que a fonte destaca é a estação de monta, ou seja, definir um período certo para os acasalamentos, em vez de deixar o carneiro solto com as ovelhas o ano todo. Parece detalhe, mas muda tudo. Os benefícios são muitos. Primeiro, você consegue preparar as ovelhas, ajustar a nutrição delas antes de emprenharem. Fica mais fácil. Segundo, concentra os nascimentos numa época planejada. Isso facilita demais o manejo dos cordeiros recém-nascidos. Todo mundo junto. Terceiro, dá para alinhar com a época que as ovelhas entram mais no cio naturalmente. E o principal, abre a chance de intensificar. Buscar, por exemplo, 3 partos em 2 anos. No sistema com carneiro solto, impossível. Entendi a lógica. Mas separar lote, controlar a data, tirar o carneiro, isso não complica muito para o produtor menor? Que talvez não tenha tanta gente, tanta estrutura? A fonte fala disso. A fonte foca mais na lógica e nos benefícios, né? Mas está implícito que exige mais organização. Não necessariamente mais dinheiro, mas sim disciplina, planejamento. O oposto é o sistema carneiro solto. Parece mais fácil, né? Mas o resultado é bagunçado. Ovelha parindo em qualquer mês, uma gorda, outra magra. Difícil manejar assim. As taxas de prenhez costumam ser menores. E no fim das contas, como a fonte mostra, tem ovelha que acaba dando só uma cria a cada 2 anos. A estação de monta, mesmo simples, dá controle. Certo. E nesse controle tem um ator que às vezes fica esquecido. O carneiro. Exato. Não adianta preparar a fêmea se o macho não está legal. Ele precisa estar bem nutrido para ter libido, para ter vontade de cruzar e para produzir sêmen bom, de qualidade. Um carneiro largado, mal nutrido, ou ele não cobre as ovelhas, ou a fertilidade dele é baixa. O planejamento da estação de monta permite isso. Olhar para o carneiro antes, fazer um exame andrológico para checar a fertilidade dele, garantir que ele está bem. Sem isso, o resultado da reprodução fica solto, né? Dependendo da sorte. Ok. Nutrição ajustada, reprodução organizada. Mas aí nasce o cordeiro, talvez até 2, e morre nos primeiros dias. Aí não adianta nada, né? É onde entra o terceiro pilar, sanidade. Qual é a grande mensagem aqui? A mensagem é direta e econômica. Prevenir é muito, mas muito mais barato e eficiente do que remediar. A fonte bate muito nessa tecla. Um bicho que fica doente, ele já perdeu o potencial de crescimento, o sistema imune dele já foi afetado, aí fica fácil pegar outra doença. Vira uma bola de neve. E o custo para tratar? Muitas vezes passa o valor do próprio cordeiro. Prevenção é investimento. Tratamento, muitas vezes, já é prejuízo. E o que é esse manejo sanitário preventivo na prática? É ter um calendário de vacinas certinho para a região, é fazer um controle de verminose estratégico, olhando o exame como o OPG e não só sair dando vermífugo sem critério. É cuidar da higiene, principalmente onde as ovelhas vão parir, na maternidade, para evitar a infecção de umbigo, diarreia nos pequenos, e fica de olho nas doenças comuns dos cordeiros, tipo pneumonia e a tal da coccidiose, ou eimeriose. É um parasita intestinal que dá uma diarreia danada e atrapalha demais o crescimento. Ou seja, a sanidade é tipo a linha de chegada, né? Todo investimento em nutrição e reprodução
pode ir para o ralo ali nos primeiros dias do cordeiro, se a prevenção falhar. Exatamente. O parto e os primeiros dias são super críticos. Coisinhas simples como curar bem o umbigo logo que nasce. Garantir que o cordeiro mame o colostro rápido, nas primeiras horas. Isso é vital para a imunidade inicial dele. Um lugar sujo, falta de vacina, pode levar um monte de cordeiros embora. Anula todo o ganho dos outros pilares. É tudo ligado. Nutrição, reprodução, sanidade. Faz sentido, são os 3 pés do banco. Mas o que liga tudo isso? A fonte aponta para algo maior, né? Sim. O que amarra e faz esses 3 pilares funcionarem de verdade é o planejamento e a seleção com base em dados. A diferença enorme entre o criador que tem resultado bom sempre e aquele que vive apagando incêndio está na organização, em planejar o ciclo todo. Isso na prática quer dizer separar o rebanho em lotes conforme a necessidade de ovelha seca, ovelha no fim da gestação, ovelha amamentando, para ajustar a comida de cada grupo. Ter um calendário sanitário que funciona. Pensar antes. E se faltar pasto na seca? O que eu vou fazer? Ter suplemento guardado ou planejado? É se antecipar e, junto com esse planejamento, vem a ferramenta mais poderosa para melhorar o rebanho no longo prazo: a seleção. Mas não é aquela seleção de eu acho que essa ovelha é boa ou essa é bonita. Não. Seleção com base em números, em dados. E como fazer isso bem? Isso que é o desafio, imagino. É um processo. Primeiro passo: identificação individual. Brinco na orelha, tatuagem. Cada animal tem que ter um RG. Sem saber quem é quem, não dá para medir nada. Segundo, anotação. Caderninho, planilha, aplicativo. Anotar tudo. Quem pariu, quando, quantos nasceram, peso ao nascer, peso na desmama, que vacina tomou, se ficou doente. Terceiro, e o mais importante, usar essas anotações. Olhar os dados e ver quais ovelhas sempre emprenham fácil, parem bem, desmamam cordeiros pesados. E quais são aquelas que sempre dão problema, perdem cria ou o cordeiro não desenvolve. As boas ficam, multiplicam a genética boa. As ruins precisam ser descartadas. Então o argumento da fonte é que não é ter a sorte de achar um animal bom para comprar. É mais sobre construir um rebanho bom, adaptado ali para sua fazenda, usando informação. É um processo mesmo. Exatamente. É método, não é milagre. Com essa seleção contínua, usando dados objetivos, o próprio rebanho vai melhorando, geneticamente e na adaptação ao seu manejo, ano após ano. Os resultados ficam mais previsíveis, mais consistentes, porque as decisões são baseadas em fatos, não em achismo. Voltando então lá para o começo. Desmamar 2 cordeiros bons por ovelha. Tá claro que não é sorte nem só a raça. O que tudo isso significa no fundo? Significa que esse resultado top de 2 cordeiros é a ponta do iceberg. É a consequência visível de um sistema que está funcionando bem. Um sistema que tem como base aquele tripé: nutrição, reprodução, sanidade. Mas que só engrena de verdade com o planejamento e com essa seleção inteligente, usando dados. O criador que organiza, que mede, que planeja, que seleciona, ele assume as rédeas do resultado. Quem deixa rolar, ao Deus dará, como se diz, colhe resultado solto também, imprevisível. E essa ligação entre os pilares é forte mesmo, né? Falhar em um ponto, tipo a higiene no parto, pode anular todo um esforço na alimentação, na genética. Totalmente. É um sistema onde o elo mais fraco puxa tudo para baixo. Talvez até mais do que a gente pense em outras áreas. Não adianta ter a melhor nutrição do mundo se a estação de monta é uma bagunça, ou se a prevenção de doenças é deixada de lado. Um pilar sustenta o outro. Isso leva a gente para uma reflexão final, que talvez vá até além da ovelha, né? Se nesse sistema que é biológico, produtivo, a aplicação séria de planejamento, o cuidado com os detalhes em cada etapa e a análise constante de dados são tão decisivas para o sucesso, onde a falha em um ponto derruba o resto,
Será que esses mesmos princípios de interconexão, planejamento minucioso, feedback por dados, não poderiam mostrar caminhos para a gente otimizar outros sistemas complexos? Talvez na gestão de um projeto, num negócio, ou até em áreas que a gente nem imagina? Fica aí a provocação para a gente pensar. E com essa ideia para a gente refletir, fechamos nossa análise de hoje. Esperamos que essa exploração sobre o que realmente funciona na produção de ovinos, inspirada pela visão da Carla lá do ovinos.com, tenha sido útil e esclarecedora. Até a próxima!